Oi, pessoal do YouTube! Hoje a gente vai fazer as questões de física da Unicamp 2024 que acabaram de sair. Então fica comigo até o final e segue o raciocínio. Logo ao reentrar na atmosfera terrestre, uma cápsula espacial passa a descrever, durante certo tempo, um movimento retilíneo uniformemente variado, em que ela é freada com aceleração a igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Se no início dessa etapa, em t igual a zero, do movimento, a velocidade da cápsula é v0 igual a 7.000 metros por segundo, qual é a distância percorrida até o tempo t igual a 200 segundos? Pessoal, vocês viram que eu pulei o texto inicial, né? O texto comum às 4 questões. Porque ele não vai servir para nada para a gente, tá bom? Ele só introduz as 4 questões dizendo sobre a reentrada de uma nave espacial na atmosfera, tá bom? Então, vamos lá. Vamos resolver essa questão aqui. A gente está trabalhando com movimento uniformemente variado, tá? O que ele deu pra gente? Aceleração, velocidade inicial, tempo e ele quer a distância. Então, a gente vai usar sorvetão. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. S0 a gente vai considerar que é zero. Então, no momento t0, que a velocidade zero é 7.000 metros por segundo, a gente está considerando que S0 é igual a zero, beleza? Então, S vai ser igual. V0 ele deu 7.000. T é a minha diferença de tempo, tá? O delta T. T 200 segundos menos T 0 segundos, eu vou ter um T de 200 segundos. A aceleração é negativa, então esse sinal de mais aqui vai virar menos. A aceleração é 5 e o tempo é 200 elevado ao quadrado sobre 2. Fazendo essa conta aqui, esse cara aqui vai dar 1.400.000 e esse cara aqui vai dar 100.000. 1.400.000 menos 100.000 dá 1.300.000. Isso daqui é em metros, tá? Só que as nossas respostas estão em quilômetros. Então, a gente tem que dividir por 1.000. Então, isso daqui vai dar 1.300 quilômetros e a resposta é letra A. Após viajar pela atmosfera por determinado tempo, o módulo da velocidade da cápsula, que inicialmente era V0 igual a 7.000 metros por segundo, fica reduzido a V igual a 5.000 metros por segundo. Sendo a massa da cápsula M igual a 3.000 kg, qual foi o trabalho da força resultante sobre a cápsula durante esse tempo? Pessoal, trabalho é energia, né? Então, a gente pode escrever o seguinte: o trabalho vai ser igual à diferença de energia cinética entre a energia cinética final e a inicial, tá? Então, a gente vai ter o seguinte, ó, energia cinética final vai ser massa, 3.000, vezes a velocidade, que é 5.000, ao quadrado, sobre 2. Então, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Essa é a final. E a inicial? A massa é a mesma. A velocidade inicial é 7.000 ao quadrado sobre 2. Esse primeiro cara aqui vai dar esse número grandão aqui, ó. 37.500 com 6 zeros. E o segundo cara vai dar esse outro número grandão aqui, ó. 73.500 e mais 6 zeros. Isso vai dar pra gente, nessa subtração aqui, vai dar menos 36 com 9 zeros. Passando para a notação científica, nós temos, ó, 3, 6, 9 zeros. Se a gente andar mais uma casa aqui, fica 10. Então, 3,6 vezes 10 a décima. Isso aqui, negativo. Isso em joules. Portanto, letra B.
O ar atmosférico comporta-se como um gás perfeito. Sendo a pressão e a temperatura do ar numa determinada posição da alta atmosfera dadas por P igual a 2 Pascal e T igual a 180 Kelvin, sem a presença da cápsula na vizinhança, e sendo a constante universal dos gases perfeitos, R aproximadamente 8 joules por mol vezes Kelvin, qual é o volume ocupado por um mol de ar naquela posição? Pessoal, ele está falando em gases perfeitos, né? Então aqui é simplesmente P vezes V igual a N vezes R vezes T. Qual que é a pressão? 2 Pascal. O volume é o que eu quero. Ele pergunta qual é o volume. Quantidade de mols. 1 mol. Ele quer saber qual é o volume de 1 mol do ar atmosférico. O R ele me deu 8. O T é 180. Agora a gente pode fazer uns cancelamentos aqui. Então, por 2 dá 1. Por 2 dá 4. Volume vai ser 4 vezes 180, que é 720. Só que não tem 720 na resposta, né? Tá tudo em notação científica. Então, vamos passar isso daqui para notação científica. Então, a gente tem aqui 1, 2, 7,2 vezes 10 a segunda metros cúbicos. E isso está na letra C. A temperatura extremamente elevada no exterior da cápsula ioniza o ar atmosférico à sua volta. Esses íons blindam a cápsula como uma gaiola de Faraday, impedindo por alguns minutos a comunicação por ondas eletromagnéticas de rádio, conversas entre a tripulação e a base na Terra, comandos à distância para ajustes de navegação, etc. O gráfico da figura a seguir mostra que, quanto maior a temperatura do ar externo, Tr, maior é a frequência limite da onda eletromagnética F0, abaixo da qual não se pode estabelecer comunicação com a cápsula. Se a temperatura do ar for Tr igual a 4.800 Kelvin, qual é o comprimento de onda lambda zero correspondente à frequência limite F0? Bom, pessoal, aqui a gente tem que dar uma olhadinha no gráfico, né? Então, ele fala numa temperatura de 4.800 Kelvin. Onde que está isso no gráfico? Bom, entre o 4.500 e o 5.000, nós temos 5 linhas, tá bom? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, cada uma vale 100. Então, aqui a gente tem 4.600, 4.700, 4.800, 4.900 e 5.000. Ele quer o 4.800, né? Então, a gente vai pegar aqui e subir até o gráfico. Achamos aqui a reta. Agora, a gente vai para o eixo Y. E a gente encontra 5 GHz. Como que a gente faz agora? Bom, V igual a lambda F. A velocidade, ele deu aqui, ó, 3 vezes 10 oitava. Então, 3 vezes 10 a oitava é igual ao lambda zero vezes a frequência, que é 5 GHz. Quanto que é giga? 10 a nona. Pessoal, tem que saber isso, tá? Giga, mega, micro, mili, tudo isso tem que saber. Bom, lambda zero vai ser igual, eu vou passar esse aqui dividindo. 3 vezes 10 a oitava dividido por 5 vezes 10 a nona. 3 por 5 dá 0,6. 10 oitava dividido por 10 a nona, eu subo 9 subtraindo. Então, eu vou ter vezes 10 a menos 1. 0,6 vezes 10 a menos 1 é o mesmo que 0,06 metros, e isso está na letra A. Um corpo em queda nas proximidades da superfície terrestre sofre a ação da força gravitacional e da força de resistência do ar, Fr. Essa última atua em sentido oposto à força gravitacional. Nos primeiros instantes, F de ar é igual a zero, se o corpo parte do repouso. À medida que a velocidade aumenta, Fr também aumenta. Com isso, a aceleração do corpo diminui gradativamente, tornando-se praticamente nula a partir de certo momento. Desse ponto em diante, o corpo passa a cair com velocidade constante, chamada de velocidade terminal. Um objeto de massa m igual a 200 gramas é solto a partir de certa altura
e atinge a velocidade terminal após determinado tempo. Qual é o módulo da força de resistência do ar depois que o objeto atinge a velocidade terminal? Pessoal, atenção aqui, ó. Quando ele atinge a velocidade terminal, ele começa a cair com velocidade constante. Isso significa que as forças que agem sobre o corpo, Fr e o peso, vão ser iguais, tá bom? Elas vão se equilibrar. Então, F de ar vai ser igual a peso. F de ar é igual a M vezes G. F do ar, a massa é 200 gramas, mas a gente tem que transformar em quilograma. Então, a gente divide por 1000. 0,2. A gravidade, lá no comecinho das questões de física, estava dizendo que a gravidade tinha que ser 10. Então, a gente usa 10. F do ar vai ser 0,2 vezes 10, que é 2 newtons. Portanto, letra B. Em um estudo do comportamento elétrico de neurônios, aplica-se uma diferença de potencial elétrico, DDP, da ordem de 10 a menos 3 volts. E mede-se a corrente elétrica, da ordem de 10 a menos 12 amperes, que passa pelo sistema. A partir dos resultados desse experimento, representados no gráfico da figura a seguir, conclui-se que a resistência elétrica do sistema é igual a... Pessoal, aqui é simplesmente U igual a R vezes I. Se a gente observar aqui o gráfico, corrente por DDP, a gente vai verificar uma reta, tá bom? Então, U é igual a RI. O que é esse dado aqui que ele fala, né? DDP da ordem de 10 a menos 3 e corrente da ordem de 10 a menos 12. Ele está falando que esse pezinho aqui, ó, pico, antes do ampere, vale 10 a menos 12. E que esse minho aqui antes do volt, que é o mili, vale 10 a menos 3. É só isso que ele está falando, tá bom? Bom, vamos pegar um ponto aqui no gráfico e jogar na fórmula, beleza? Então, vamos pegar um ponto aqui que esteja certinho, né, em cima das linhas, ó. O último ponto é 140 milivolts para 10 picoampere. Então, a gente vai ter o seguinte, 140 mili, 10 a menos 3 volts, vai ser igual a R, que é o que eu estou procurando, vezes a corrente, que é 10 vezes 10 a menos 12, porque a gente está trabalhando com picoampere. Então, a gente passa esse daqui dividindo lá, e eu vou ter R igual a 140 vezes 10 a menos 3, dividido por 10 vezes 10 a menos 12. Cancelo o 10 com esse zero do 140, e o menos 12 eu subo mais 12. Então, eu vou ter o seguinte, 14 vezes 10 a 12 menos 3, 9. Isso daqui é em ohms. E aí a gente observa que ele está usando as notações, né? Ele não coloca vezes 10 elevado a alguma coisa. Ele coloca o prefixo que significa isso, tá bom? O 10 a nona corresponde ao giga, tá? Então, a gente vai escrever 14 giga-ohms e isso está na letra D. Em um experimento destinado a investigar propriedades elásticas, uma diminuta ponta aplica uma força F na superfície do neurônio, produzindo uma deformação ΔL de forma análoga a uma mola. Foram estudados 2 neurônios distintos, designados pelos índices 1 e 2, que foram submetidos à ação de forças idênticas, F1 igual a F2. As deformações observadas foram ΔL1 igual a 20 nanômetros e ΔL2 igual a 30 nanômetros. Se K1 é igual a 9 vezes 10 a menos 6 newton por metro, é a constante elástica para o neurônio 1, pode-se deduzir que o valor de K2 é... Bom, pessoal, muito simples, né? Se ele está falando que F1 é igual a F2, é só eu igualar as duas forças e ir substituindo os valores. Então, F1 vai ser K1 vezes ΔL1. Força da mola, né? Ele falou que o neurônio está funcionando como uma mola. Então, Kx.
O meu x é o ΔL, tá? Então, K1, ΔL1, e a força 2 vai ser K2 vezes ΔL2. K1, 9 vezes 10 a menos 6. ΔL1, 20 nanômetros. Pessoal, como a gente tem multiplicação dos dois lados, eu não preciso substituir esse nano, tá? O nano é 10 a menos 9. Mas ele vai aparecer dos dois lados, tá? E eu vou cortar. Então, eu não preciso colocar ele. Então, aqui vai ficar 20. Do outro lado, K2. E o ΔL2, 30. Olha só. Se eu colocasse aqui vezes 10 a menos 9. E do outro lado, vezes 10 a menos 9. O que ia acontecer? Eu simplesmente ia cancelar os dois, tá bom? Por isso que eu nem coloquei aqui. Bom, eu posso cancelar esse 0 com esse 0. Por 3 dá 1. Por 3 dá 3. Então, eu tenho aqui K2 igual a 3 vezes 2, 6 vezes 10 a menos 6 Newton por metro. E isso está na letra B. Gostaram da resolução? Então deixe seu like e se inscreve no canal ativando o sininho para não perder nenhum vídeo da Unicamp.